Oi, pessoal. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa 30ª temporada do Upgrade, para a honra e glória de Deus. Tem sido, assim, uma alegria, uma bênção estar com vocês aqui todos esses meses, fazendo as temporadas. E eu gostaria de começar a temporada já orando, então eu convido você para orar e convidar o Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos acordou para estarmos juntos aqui reunidos buscando o Teu nome. Teu Santo Espírito se faça presente mais uma vez nesta temporada. Abençoe a Isabela, que possa transmitir a Tua mensagem para nós. E abençoe cada um de nós que vamos participar e demais pessoas que vão assistir depois a gravação. Que tenhamos o coração aberto, a mente aberta para receber a Tua palavra, que a Tua palavra venha nos transformar. Ajuda, Senhor, para que essa semana não seja mais uma semana, mas que seja uma semana de mudanças na nossa vida, uma mudança de pensamento, de comportamento, que possamos aprender, Senhor, e nos estar moldando cada vez mais parecidos com o Senhor. Fica conosco, Senhor. Abençoe as pessoas, traga as pessoas para vir participar conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, para vocês que participam aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós sempre fazemos uma oração no começo, nós temos um louvor que nós vamos cantar agora. Então, eu convido você para louvar ao Senhor com um hino especial dessa semana. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim.
O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Bom, eu queria falar para vocês que chegaram aqui agora, né, conhecendo o Upgrade. Então, o Upgrade, ele é esse ministério online, né, que se reúne bem cedinho para incentivar as pessoas a buscarem a Deus em primeiro lugar. Então, todo mês nós temos uma temporada como essa, que vai de segunda a sexta, então é uma semana por mês, né? E, paralelo a isso, nós temos outros dois programas, que é o Upgrade Pray, que acontece às terças-feiras, quando não tem temporada, né? Terças-feiras, 5 horas da manhã, que é o nosso culto de oração. Temos um grupo próprio do Upgrade Pray. Ali vocês podem colocar seus pedidos de oração, seus agradecimentos, compartilhar testemunhos, né? E aí na terça nós temos um momento especial de orar por esses pedidos e temos também uma meditação. E temos o Upgrade Class, que é a nossa classe bíblica, que funciona de quinta-feira, toda quinta-feira também, quando não tem a temporada, às 5 horas da manhã também. E tem um grupo próprio. Eu vi que várias pessoas entraram já no grupo do Upgrade Class, mas aquele grupo que vocês entraram é apenas uma sala de recepção, né? A gente tem um grupo específico só dos alunos que estão participando, então eu vou colocar ali para vocês o link da inscrição, vocês vão preencher um formulário e aí depois vai ser direcionado para o link do grupo específico dos alunos. Então, meu convite para vocês é que vocês participem de tudo aí que o Upgrade oferece, né? Ali dentro da comunidade no WhatsApp você encontra todos esses. E participe com a gente, compartilhe, divulgue o Upgrade, né, para os seus amigos, seus conhecidos. Tem sido uma bênção essas reuniões entre amigos, assim, para poder buscar o Senhor, buscar a presença dEle, as bênçãos dEle. Então, hoje, nós temos a honra, a alegria de estar conosco aqui essa semana a Isabela. A Isabela é uma querida. Conheci lá na Missão Tamandaré, o ano passado, e é uma menina de Deus. Então, Isabela, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado aqui o convite. É, saudade, não pude vê-la esse ano, fazer a missão novamente. Também não sei se você foi, mas que Deus te use grandemente essa semana, que Deus possa falar através de você ao nosso coração. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Cláudia. Um bom dia para todos. Que alegria nós estarmos juntos
Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Que bom. Que alegria nós estarmos juntos para começar o nosso dia na presença de Deus. Quero agradecer a Cláudia pelo convite. É um prazer conhecer os irmãos que estão aqui e também ver os meus amigos que estão aqui, as queridas. Estou muito feliz. E que presente nós recebemos do Senhor mais um dia para buscar Ele, buscar a Sua presença. E que bom, né, saber que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia e nós temos essa graça de buscar o poder do Espírito Santo. Então, que essa semana seja de bênção, como a irmã Cláudia falou, de renovo espiritual, né, que nós não possamos levar simplesmente como mais uma semana apenas, e sim como um renovo, um recomeço ao lado de Cristo, que nós possamos buscar de todo o nosso coração o poder do Espírito Santo, enquanto nós podemos achar. E antes de começar a mensagem, gostaria de convidar todos a fechar os olhos para que nós possamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite viver. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, pela companhia do Santo Espírito que o Senhor promete e concede a cada um de nós. Que nós possamos, durante essa semana, te buscar de maneira mais intensa, renovar o nosso compromisso com o Senhor, ser liberto, Senhor, das correntes do pecado, daquilo que tem nos aprisionado, nos afastado de Ti, para que nós possamos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos e dar lugar ao Teu Santo Espírito. Obrigado pelo privilégio de Te buscar e de começar esse dia na Tua presença. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Então, o tema que nós iremos compartilhar durante essa semana é sobre o reino. Um reino além de mim. E quando a gente vai analisar a sociedade em que nós vivemos, nós vemos que é uma sociedade egoísta, que busca os seus próprios interesses, em sua maioria, seus sonhos, seus objetivos, né? Nós vemos que as pessoas estão numa correria frenética em busca dos seus objetivos e muitas vezes nós, enquanto cristãos, também nos deixamos levar por essa correria. Ellen White, ela escreve no livro O Maior Discurso de Cristo que o cristão, ele tende a se igualar com as pessoas do mundo quando busca os seus próprios interesses, quando vive nessa correria, quando vive nesse automático. Por isso que é importante a gente parar, a gente buscar Cristo, a gente refletir, a gente pedir que o Espírito Santo ele fale conosco, porque muitas vezes nós sem essa intenção, mas a gente acaba se igualando às pessoas do mundo, porque a gente acaba vivendo de qualquer forma, de uma forma relaxada. E não é isso que Cristo ele nos ensina, né? Com o seu próprio exemplo, Cristo aqui na Terra, ele viveu de uma maneira altruísta. Ele sempre colocava as pessoas como prioridade, né? O reino de Deus. Ele buscava fazer a vontade do Pai e buscava levar outras pessoas para esse reino. Então, a mensagem dessa semana, ela vai trabalhar em cima disso, em cima desse reino que nós pregamos, que nós acreditamos, mas que muitas vezes a gente vive de maneira distraída. Então, que o Espírito Santo ele encontre lugar no nosso coração, para que ele fale conosco, porque de nós mesmos nós não temos essa capacidade, né? Nós somos egoístas, mas Cristo, ele nos deixou um consolador, ele nos deixou essa promessa, que é o Espírito Santo. E através desse fruto do Espírito Santo desenvolvido em nós, nós vamos conseguir. Então, o que Cristo, ele mais valorizava quando ele esteve aqui na Terra e continua valorizando, foram as pessoas com seu exemplo de vida, nós vemos que ele, a todo momento, ele valorizava as pessoas. E é por isso que eu vou convidar vocês para que nós possamos ler um versículo que está lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 e 6. E diz assim: seja a atitude de vocês semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é o nosso exemplo. Muitas vezes a vida do cristão é romantizada, né? Mas nós vemos que o cristianismo que Cristo nos ensinou é ser como ele. Cristo, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele sofreu até a morte, e a morte de cruz, que é a morte mais humilhante. Então, por que muitas vezes nós, enquanto cristãos, nós queremos uma vida mais cheia dos nossos próprios prazeres, conquistas? Existe uma música da Amanda que é sobre ele, que fala exatamente sobre essa questão. Como é que a gente diz que quer ser como Cristo, que quer imitá-lo? Será que a gente é consciente do que ser como Cristo realmente é? Esvaziar-se, humilhar-se, abnegar-se. Então, aqui nós vemos que nós precisamos nos esvaziar dos nossos próprios interesses egoístas. E é claro que Cristo, ele nos incentiva, assim, a sonhar, a sermos pessoas capacitadas intelectualmente. Cristo, ele nos deu faculdades de raciocínio únicas ao ser humano. Nenhum outro ser tem. Mas que a gente não use as nossas faculdades de raciocínio, os recursos para o nosso próprio interesse apenas. Mas Cristo, ele nos convida a olhar para esse reino que vai além de nós. Muitas vezes a gente pede oração, a gente pede as bênçãos de Deus, que Deus me abençoe, que Deus cuide de mim, mas a gente precisa também, para além disso, enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, parar um pouco e refletir que existe um reino que vai além de mim, além da minha própria vontade, dos meus próprios interesses, até porque as nossas vontades, elas são egoístas. Mas quando a gente se permite ser usado pelo Espírito Santo, permite que ele habite em nós, aí as coisas começam a mudar. Aí a gente começa a enxergar as pessoas como Cristo ele enxergava. Quando a gente vai ver ali no livro de Lucas, é o relato de Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele está ali sobre aquele monte e ele olha para Jerusalém e ele chora. E se nós formos estudar ali todo o contexto, por que Cristo chorou? Quando eu li esse relato a primeira vez, eu imaginei que ele tivesse chorado porque ali seria a sua crucificação. Mas na verdade não. O choro de Jesus naquele momento não era pensando apenas no seu próprio sofrimento, e sim nas pessoas naquela cidade. Jerusalém seria destruída porque rejeitou a Cristo. E isso partiu o coração de Jesus, porque aquelas pessoas seriam destruídas, mas ele não criou aquelas pessoas, assim como ele não nos criou para sermos destruídos. Então, Cristo, ele olha para as pessoas e ele se compadece. E é o que ele faz até hoje. Afinal, ele está no santuário intercedendo por nós. Então, Cristo, ele não olha para o ser humano enxergando apenas o que a pessoa é hoje. Ele enxerga aquilo que nós podemos ser se nós estivermos ao lado dele. E que alegria saber que Cristo, ele pode fazer de nós um vencedor. Assim como diz na música da de Arauto do Rei, ele vai fazer de nós um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, porque o nosso estado é pecador, é miserável, nós falhamos a cada dia. A gente promete recomeçar diante de Deus, a gente promete que vai buscar com mais intensidade, promete várias coisas, cada uma que sabe o que tem prometido a Deus e o que infelizmente não tem conseguido cumprir. Muitas vezes a inconstância, os sentimentos, né, nos fazem ter uma vida instável diante de Deus. Mas que bom sabermos que Cristo, ele nos olha com olhos de amor e ele enxerga quem nós podemos ser se estivermos ao lado dele. E é dessa forma que Cristo, ele nos convida a enxergar as pessoas com esses olhos de amor. Então, que hoje
o Espírito Santo ele fala aos nossos corações, né? Que os nossos olhos, eles sejam os olhos de Cristo aqui na terra. Muitas vezes a gente fala sobre as mãos seriam as mãos de Deus na terra, os pés, e é importante, né, que o nosso corpo inteiro, ele glorifique a Deus, que nós possamos ser semelhantes a Cristo, inclusive com o nosso olhar, que ao olhar para alguém que está em pecado, para alguém que está sofrendo, que a gente realmente se compadeça, não sinta apenas pena. Sabe quando a gente vê alguém na rua passando necessidade, ai, bichinho, ai, coitadinho. Mas o que Cristo ele fazia pelas pessoas? Quando nós vamos enxergar, aliás, analisar a vida de Cristo através da Bíblia, né, dos livros, dos evangelhos, nós vemos o quanto ele era altruísta. Quando nós vamos ver livros como O Maior Discurso de Cristo, como A Ciência do Bom Viver, nós vemos que Cristo, ele, a todo momento, ele estava ali em favor das pessoas. Ellen White, ela escreve no livro A Ciência do Bom Viver que ninguém que ia até Cristo, ele rejeitava. Imagina o quanto ele se cansou, né? Ele ficava sobrecarregado, todas as pessoas ali ao seu redor, pedindo, pedindo. E Ellen White, ela escreve, e nós vemos isso, né? A palavra do Senhor fala o quanto Cristo, ele saía ali perto da multidão, ele se retirava e ele ia buscar a Deus. Então, por que nós começarmos o dia? Por que tão cedo, né, nessa chamada de vídeo? Porque é assim, é o exemplo de Cristo, era o que Cristo fazia. Ele se retirava, ele ia ficar ali a sós com Deus. Ele ficava em muitos momentos ali a sós com os discípulos, né, com esse grupo mais próximo, para poder buscar a Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É parar um pouco. Para alguns, parar a correria do dia. Tem gente que já começa logo cedo. Para outros é acordar mais cedo do que costuma acordar. Enfim, cada um aqui tem a sua rotina, mas que bom que nós estamos aqui seguindo o exemplo de Cristo, né, de parar, de buscar a Cristo. E Ellen White, ela escreve no livro A Ciência do Bom Viver que o semblante de Cristo era transformado. Então, muitas vezes, os discípulos, eles viam em Jesus um semblante cansado. Porque, como nós lemos no verso, ele esvaziou-se, né, ele não, da sua glória ali de Deus, para estar aqui na terra. Então, ele se cansava fisicamente. Então, ali, ele ia até o Pai e ele entregava as suas aflições, as suas dores. Eu imagino que ele pedia a ajuda de Deus para continuar a missão. E nós vemos que Cristo, ele terminou, ele concluiu a sua missão com excelência. Ele humilhou-se tanto até a morte de cruz. Então, Cristo, ele veio à Terra com uma missão e ele cumpriu com excelência, porque ele deu o seu melhor. Mas nós vemos que Cristo, ele humilhava-se diante do Pai. Na lição da Escola Sabatina de Jovens dessa semana, nós estudamos sobre Jesus ali em Getsemane, o quanto Jesus ele pediu a ajuda, inclusive dos discípulos. Ele chegou até os discípulos e ele disse: orem por mim. Ele pediu aquele auxílio. E que pena que os discípulos eles dormiram. Eu fiquei pensando, Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero ficar dormindo enquanto o Senhor me chama a despertar, a buscar a Ele. Muitas vezes é fácil para a gente pensar assim, nossa, os discípulos estavam ali próximos de Jesus e eles dormiram, mas muitas vezes é o que nós fazemos. Nós dormimos demais. Pode ser um sono físico, que nos impede de buscar a Deus, porque às vezes a gente acorda atrasado, a gente não tem mais tempo de buscar a Deus como deveria. E também um sono espiritual. É o sono que muitas vezes nós estamos. A gente acaba dormindo demais. É por isso que nós somos chamados de Laodiceia, uma, uma igreja que está ali morna. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa oportunidade de sermos reavivados por ele. Então, que essa chama, ela se acenda no nosso coração. Nós poderíamos ler aqui vários versículos que falam sobre o reino de Deus. E nós vamos ler outros, né, durante a semana. Mas um deles é Mateus 6,33, que é um verso bem conhecido, que fala para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é fazer com que o reino venha até nós. Então, o que eu tenho feito para que o reino de Deus ele avance? Se nós formos estudar a missão da Igreja Adventista, nós vemos que o reino de Deus ele tem avançado, né? Irmãos, até mesmo de outras também, de outras igrejas, têm feito, realizado projetos para que o reino de Deus ele avance. Então, o reino de Deus tem avançado através de várias pessoas. Inclusive, eu trouxe aqui um livro para apresentar para vocês, que é Luz na Selva. Esse livro ele conta a história de um casal missionário. Esse casal aqui é Jesse e Léo. Durante a semana nós vamos é pouco tempo, né, gente? Não sei se passou. Mas durante a semana nós vamos mergulhar nas histórias de Léo e Jesse e também nas histórias que hoje acontecem, graças a Deus e graças à iniciativa de Léo e Jesse. Aqui nessa foto é um barco. Esse barco é o Luzeiro 1. O barco Luzeiro 1, que foi uma iniciativa que começou lá no Amazonas, através de Léo e Jesse. Eu acredito que vocês já ouviram em algum momento falar, né, sobre a Missão Amazonas, sobre o Instituto de Missões Noroeste, e que muitos têm vontade de participar. E como surgiu tudo isso? Através desse casal. Então, Léo e Jesse, eles começaram a ver ali a história que as comunidades ribeirinhas eles passavam, eles não tinham acesso à saúde, eles não tinham acesso ao básico que nós temos. Então, Léo, ele era engenheiro mecânico e Jessie, ela era enfermeira, e eles, por 30 anos, eles viveram ali em favor das comunidades ribeirinhas. Eles deixaram uma vida de conforto nos Estados Unidos para vir aqui para poder servir. Léo construiu o primeiro luzeiro, primeira lancha, que era um barquinho simples. E ele começou ali a arrecadar recursos, a usar também os próprios recursos que eles tinham. Então, Léo construiu esse barco. Jessie, como enfermeira, ela cuidava ali daquelas pessoas da comunidade e Léo, ele pregava, ele compartilhava a palavra de Deus. E quando eles chegavam ali nas comunidades ribeirinhas, quem precisava de atendimento levantava uma faixa branca. E tinha, assim, muitas faixas brancas, pessoas pedindo por socorro, porque aquelas pessoas, elas não tinham acesso como eu falei, a, ao básico. Então, atendimento de saúde, odontológico, e ainda hoje existem comunidades assim, mas já melhorou bastante, porque hoje 32 comunidades ribeirinhas são assistenciadas pelo Instituto de Missões Noroeste, que é um instituto, né, de missões da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós vemos que o reino de Deus ele tem avançado. A iniciativa que começou com Léo e Jesse, uma pequena lancha, um pequeno barco, hoje se multiplicou. Hoje nós temos a lancha 32, Luzeiro 32, que eu tive o privilégio de poder estar lá, junto com alguns amigos, com alguns irmãos aqui de Alagoas, né? E todo mês missionários vão até lá. Então, o reino de Deus ele tem avançado, apesar da sociedade continuar sendo egoísta, a continuar sendo avarenta, nós temos um grupo de pessoas que tem se permitido ser usado por Deus. E eu poderia aqui trazer vários relatos, né, de pessoas que estão lá no Instituto de Missões Noroeste, que estão dedicando a sua vida, mas hoje, no nosso primeiro encontro, eu gostaria de refletir com vocês na história de Léo e Jesse. Porque se hoje existe o Instituto de Missões Noroeste, se hoje muitos e muitos missionários estão lá, muitas comunidades ribeirinhas já têm presença adventista, já conseguem ter atendimentos básicos de saúde, já conseguem ter, enfim, o básico ali, é porque um dia Léo e Jesse, eles tomaram essa iniciativa. E Léo e Jesse, eles não eram super-heróis, eles eram seres humanos como nós, que tinham as suas próprias dores, assim como eu sei que todos nós aqui temos, né? Eles eram pessoas como nós.
Estou vendo aqui que Rosana já leu o livro, né? Eles se dedicaram e expandiram o reino. Exatamente isso. Então, e a gente poderia falar aqui de várias coisas, né? E no começo do livro a gente vê que Jessie, ela orava por um marido assim, por um marido que fosse a dupla missionária dela. Eles ali casaram e eles juntos deixaram esse legado de fé que ecoa até hoje. Então, durante 30 anos da vida de Léo e Jessie, eles dedicaram seu tempo, seus recursos, e de fevereiro até agosto, que é quando o rio ali ele sobe, eles iam, né? E eles passavam por essas comunidades ribeirinhas no Amazonas, deixando um legado. E as portas ali eram abertas para o evangelho. Então eles começavam com os atendimentos de saúde e ali as portas iam se abrindo para que o evangelho também fosse levado. E é assim que acontece hoje no Instituto de Missões. Então, durante o dia, os barcos eles chegam na comunidade e ali as pessoas são atendidas, né? E à noite existe a Igreja que Navega. É uma outra iniciativa também, onde as comunidades, elas recebem ali a palavra de Deus, o estudo da Bíblia. É o método de Cristo. Léo e Jesse usavam o método de Cristo de pregar, né, de se aproximar das pessoas, atender às suas necessidades e depois é, ir com a palavra. É o que Léo e Jesse faziam, é o que Cristo, ele nos convida a fazer hoje. E que bom saber, né, que apesar de nós sermos tão falhos, tão pecadores, Cristo, ele nos convida e nos dá esse privilégio de fazer parte dessa missão. E eu deixo essa indicação para vocês. Estou vendo aqui que uma família foi alcançada. Ai, que lindo! Ai. Uma família foi alcançada graças ao Luminar. Que lindo! Que lindo saber, né? Então, a Lancha Luzeiro tem alcançado muitas pessoas. Alguns conhecem como Lancha Luminar, Lancha Luz, mas é o que é, né? A luz de Cristo refletida aqui na Terra. E é essa luz que nós também temos o privilégio de compartilhar. Que privilégio nós fazemos parte. E mais ainda, finalizarmos essa missão. Eu acredito que as gerações atuais são as últimas gerações. Então, as iniciativas que foram realmente começadas, né, pelos nossos irmãos no passado, elas estão se finalizando agora, porque Cristo está voltando. Então, hoje, o nosso motivo de oração que seja em favor disso, que nós sejamos essa luz e que nós possamos refletir nos versos que nós lemos, né? De Filipenses 2, o exemplo de Cristo, que ele se esvaziou. Então, a nossa oração hoje seja essa, que nós possamos nos esvaziar, que nós possamos refletir o que tem nos impedido de sermos essa luz, de sermos esse canal de bênção para as pessoas, esse canal de esperança, de colocarmos as nossas necessidades um pouquinho de lado, aliás, as nossas vontades. Nós sabemos que nós temos as nossas necessidades básicas, nós precisamos cuidar de nós mesmos. O missionário, o cristão, ele precisa cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Cristo, ele não nos pede para nós negligenciarmos o cuidado. Ele nos pede para ter um olhar além, para enxergar que o reino, ele começa em mim, mas ele não para em mim. Ele precisa ir além de mim. Então, esse é o convite de Deus para nós hoje. Enxergar esse reino que vai além de mim. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho necessidades, mas que elas não preencham por completo o meu coração. Que o meu coração ele seja preenchido por completo por Cristo, como disse o irmão aqui no comentário. Então, para que Cristo ele ache lugar no nosso coração, para que o Espírito Santo nos encha, nós precisamos nos esvaziar. Então, que essa seja a nossa oração hoje, nos esvaziar de nós mesmos para que Cristo ele ache lugar. A gente pode orar agora, irmã Cláudia? Então, eu vou convidar vocês agora a orar. Vamos juntos fechar nossos olhos e pedir mais uma vez a ajuda de Deus. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse primeiro dia, essa primeira manhã.
em que nós passamos aqui juntos, refletindo um pouco sobre a tua vida, o teu exemplo. Nós temos tantas histórias, Senhor, para nos inspirar. Pessoas que já não estão mais aqui entre nós, mas que deixaram um legado de fé, assim como Léo e Jesse. E esse chamado ecoa até hoje. Que nós possamos também, Senhor, ser essas pessoas. Que o mundo ao nosso redor possa olhar para nós e ver que nós não somos movidos pelos nossos próprios interesses, pelas nossas paixões, mas que nós temos algo diferente, Senhor, que é Cristo Jesus. Que privilégio saber que, apesar de tão fraquinhos, tão falhos, nós podemos refletir a tua luz, porque é Cristo em nós. Que o Espírito Santo ele ache lugar, Senhor, para habitar no nosso coração. Eu não sei quais são as dores, quais são as aflições que aqui cada um enfrenta. Eu também não sei, Senhor, o que tem impedido cada um aqui de ser a pessoa que o Senhor criou para ser. Mas cada um aqui conhece aquilo que ainda tem acorrentado, que tem aprisionado, que tem trazido dor. Então, nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, por cura espiritual, por libertação, que nós possamos, Senhor, buscar a cada dia a tua ajuda, a ajuda do Deus Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos. Mas que bom que o Senhor nos olha com olhos de amor. O Senhor olha para nós e enxerga quem nós podemos ser se estivermos ao teu lado. Então, que nesta manhã, cada um de nós possa sentir o abraço do teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Nós possamos sentir que nós somos tão amados por ti, que nós somos perdoados, Senhor, que nós possamos sentir essa liberdade, que qualquer corrente do mal, do pecado, possa ser quebrada nessa manhã. E durante essa semana, Senhor, nós possamos sentir como nunca antes o Teu Santo Espírito falando aos nossos corações, nos consolando, nos fortalecendo, abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e ser cheios de Ti. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo perdão dos pecados, que nesta manhã nós possamos, Senhor, e durante todo o dia, continuar na Tua presença, te buscando, que o Teu rosto possa virar sobre nós, Senhor, Teu rosto de amor, que nós possamos ser luz, assim como Jesse foi, assim como o Senhor foi o nosso maior exemplo aqui na terra, que nós possamos ser. Que Teu Santo Espírito continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, meu desejo para vocês é que o rosto do Senhor, ele se vire sobre nós nessa manhã, durante toda a nossa vida. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amém. Obrigada, Isabela. Já estou animada nessa semana, ouvir as histórias. Que gostoso. Pessoal, nós vamos assim encerrar esse primeiro momento, né? A gravação que a gente coloca no YouTube. E depois, agora, na sequência, a gente tem a Turma da Calçada, que é o nosso bate-papo, né? Onde a gente pode conversar um pouquinho, fazer perguntas, trocar uma experiência, e é um momento muito especial também. Mas eu queria, antes de algumas pessoas, né, talvez tenham que sair para trabalhar, eu queria tirar um print da tela. Então, se você quiser abrir sua câmera, fique à vontade. No último dia, a gente tem a nossa foto oficial. Então, no último dia, eu convido você para realmente abrir sua câmera para a foto ficar mais bonita, tá bom? Então, eu vou tirar a foto agora. Quem quiser abrir, pode abrir. Se não, fica com a câmera fechadinha mesmo. Vamos lá? Um, dois, três e. Tudo bem. Então, agora nós vamos encerrar esse primeiro dia. Pessoal que nos assiste pelo YouTube, deixa aí seu comentário. Se você quiser participar ao vivo com a gente aqui pelo Zoom, aqui na descrição do vídeo você encontra o link do nosso grupo para você entrar e participar conosco. Então, até amanhã.